A noiva do meu irmão disse que minha filha de 8 anos não poderia ser da minha de honra por ser feia demais. E o casamento acabou ali mesmo. Eu estava ajudando a Cassandra com o véu quando ela de repente surtou. Não posso ter a Hannah andando pelo corredor parecendo com aquilo. Ela vai arruinar a visão do meu fotógrafo de $40 mil. Minha filha congelou no meio de um giro com seu vestido de daminha, seu sorriso desaparecendo. Hannah nasceu com uma marca de nascença na bochecha que sempre dissemos que a torna especial. Sério, Daniele, você não poderia ter removido essa coisa com laser antes do meu dia? Ela não se encaixa na minha estética. O quarto ficou em silêncio. Minha mãe deixou o ferro a cair. 3 madrinhas olharam em choque enquanto os olhos de Hannah se enchiam de lágrimas. O que Cassandra não sabia era que eu estava gravando tudo no meu celular na última hora, documentando seu colapso para meu irmão Jonathan, que estava se arrumando no andar de baixo. Mas aqui está o que tornou tudo pior. Hannah não estava apenas parada chorando. Ela olhou para Cassandra com aqueles grandes olhos castanhos e sussurrou: "Desculpe por eu ser feia, tia Cassandra. Eu não sabia. Aquilo quebrou algo dentro de mim." Calmamente apertei enviar, compartilhando o vídeo no nosso grupo de família intitulado Dia do Casamento do Jonathan. Em segundos, meu celular explodiu com respostas. A mensagem de Jonathan foi de apenas 3 palavras: "Casamento está cancelado." Mas antes que ele pudesse subir, Cassandra continuou: "Graças a Deus, Jonathan e eu não teremos filhos que pareçam... Com isso, você imagina? Eu morreria de vergonha na hora de buscar na escola." As madrinhas engasgaram e uma delas, Stephanie, realmente deu um passo para trás de Cassandra como se ela fosse contagiosa. Vi o rosto da minha filha de 8 anos desmoronar completamente, e ela correu para o banheiro e trancou a porta, soluçando tão forte que eu podia ouvir através das paredes. Olha, preciso explicar algo sobre a marca de nascença da Hannah antes de continuarmos com esse desastre. É uma mancha de vinho do Porto que cobre cerca de 1/3 da bochecha esquerda dela. Quando ela nasceu, os médicos nos disseram que era inofensiva, apenas um aglomerado de vasos sanguíneos próximos à pele, e disseram que algumas pessoas escolhem fazer tratamento a laser, por razões estéticas, mas não é medicamente necessário nem nada do tipo. Nunca pensamos 2 vezes sobre isso. Para nós, era apenas parte de quem a Hannah era. Sabe como todo mundo tem algo que os torna unicamente eles mesmos? Essa era a coisa da Hannah. Nós dissemos a ela que ela era linda desde o primeiro dia e dissemos que isso a tornava especial, e ela acreditou em nós até hoje. Mas aparentemente, para Cassandra, era algum tipo de falha catastrófica que arruinaria sua estética de casamento perfeita do Pinterest. Essa mulher passou os últimos 6 meses obcecada por cada detalhe deste casamento, e não estou exagerando quando digo cada detalhe. As flores tinham que ser de um tom específico de rosa blush. Ela escolheu entre umas 100 amostras diferentes. Os guardanapos tinham que ser dobrados naquele estilo origami complicado que a equipe do local levou 3 sessões de prática para acertar. Ela fez as madrinhas irem a 3 consultas diferentes de bronzeamento artificial, porque os 2 primeiros lugares não acertaram a cor exatamente como ela queria. Ela tinha um painel no Pinterest com mais de 2.000 pins. Tinha planilhas codificadas por cores e categorias. Tinha um cronograma dividido por hora, depois por meia hora, e eventualmente por incrementos de 15 minutos. Minha mãe brincou uma vez que Cassandra era mais organizada com esse casamento do que a NASA era com o lançamento de foguetes. Meu pai acrescentou que pelo menos as missões da NASA tinham um propósito além de curtidas no Instagram. E agora ela estava lá, em seu vestido de noiva de designer de $8 mil, de alguma boutique exclusiva em Manhattan, dizendo à minha filha que ela era feia demais para fazer parte da cerimônia. O vestido, aliás, exigiu 3 provas porque Cassandra mudava de ideia. Sobre a cauda, 3 provas e a costureira provavelmente cobrou extra só pra lidar com ela. Sei disso porque Jonathan mencionou as taxas adicionais uma vez, parecendo estressado com dinheiro. Ele já estava esticando o orçamento para este casamento, mas Cassandra continuava adicionando despesas. "É só um dia", ela dizia sempre que ele falava sobre custos. "Apenas um dia especial, não podemos comprometer a qualidade." Mas para ela, qualidade aparentemente não incluía a decência humana básica com uma criança de 8 anos. Lembro-me de quando Cassandra convidou Hannah para ser sua daminha. Isso foi uns 7 meses atrás, quando tudo ainda parecia normal. Hannah ficou tão animada que chorou lágrimas de felicidade. Ela pulou gritando: "Vou ser daminha de honra! Vou ser daminha de honra!" Por uns 20 minutos seguidos, ela ligou para todas as amigas da escola. Contou para a professora. Desenhou fotos de si mesma em um vestido de daminha durante a aula de artes por semanas. Cassandra sorriu para ela na época. Disse que ela seria a daminha perfeita. Disse que ela pareceria uma princesa. Ela até levou Hannah para comprar o vestido. Deixou-a escolher o estilo que queria. Fez um dia especial disso. Lembro-me de pensar na época como aquilo era doce. Como Cassandra estava realmente tentando criar laços com a família do Jonathan. Como talvez ela estivesse nervosa por se tornar parte da nossa família. E essa fosse sua maneira de se aproximar. Avançando para hoje, e aqui estávamos nós. A suíte nupcial ficava no 2º andar deste local histórico chique, que Cassandra escolheu porque tinha a iluminação perfeita para fotos. Janelas do chão ao teto, lustres de cristal, pisos de mármore, o pacote completo. Só a taxa do local foi de $15 mil, não reembolsável. Cassandra insistiu nisso. Apesar de haver vários lugares bonitos que custavam a metade, este tem a estética certa, ela disse, mostrando a Jonathan foto após foto de casamentos realizados lá. Jonathan tentou sugerir opções mais acessíveis. O salário dele era bom, mas não bom para um casamento de $40 mil. Mas os pais de Cassandra se ofereceram para ajudar, insistindo que queriam que a filha tivesse seu dia dos sonhos. Agora eu estava me perguntando se eles estavam se arrependendo dessa decisão. Havia 5 pessoas naquele quarto. Quando Cassandra disse o que disse: eu, minha mãe, Hannah e 3 madrinhas. Stephanie, que mencionei antes, mais 2 outras, Jessica e Lauren. Jessica tinha sido irmã de sororidade de Cassandra, embora não fossem próximas até Cassandra precisar de madrinhas. Lauren era colega de trabalho na empresa de marketing onde Cassandra trabalhava. Todas estavam lá vaporizando os amassados de seus vestidos de madrinha cor champanhe, quando Cassandra simplesmente surtou. Começou mais cedo, na verdade, cerca de 1 hora antes. Hannah tinha derramado uma gotinha de suco em seu vestido de daminha, literalmente do tamanho de uma moeda, mal visível no tecido branco. E Cassandra enlouqueceu, não de uma forma preocupada, mas de uma forma raivosa e acusatória.
Ela começou a gritar sobre como tudo tinha que ser perfeito, como nada podia dar errado, como ela tinha gasto muito dinheiro e tempo para as coisas serem arruinadas. Sua voz ficou estridente e seu rosto ficou vermelho, e todos no quarto meio que congelaram. Você sabe quanto custa esse casamento? Ela gritou com Hannah, que começou a chorar imediatamente. Você tem alguma ideia? E você vai ser descuidada assim e derramar coisas? Hannah tinha 8 anos. Ela estava bebendo suco de maçã de uma daquelas caixinhas. Acidentes acontecem. Minha mãe conseguiu tirar a mancha com um pouco de clube soda e um guardanapo. Ela trabalhou nisso por uns 5 minutos enquanto Cassandra pairava sobre ela, respirando pesadamente. Claramente à beira de um ataque de pânico ou um colapso de raiva. Não conseguia distinguir qual. Você nem conseguia dizer que havia uma mancha quando minha mãe terminou. O vestido parecia perfeito, mas Cassandra ainda estava tensa, andando pelo quarto, checando e rechecando a maquiagem, o cabelo, o vestido, murmurando para si mesma sobre cronogramas e fotógrafos. Foi aí que comecei a gravar. Tive um pressentimento, sabe? Como quando você sente uma tempestade chegando. Como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, e eu precisava de provas disso. E imaginei que, se Cassandra tivesse um colapso completo, Jonathan deveria ver isso antes de comprometer sua vida com ela, antes de ficar naquele altar e prometer eternidade a alguém, que poderia não ser quem ele pensava. Fingi que estava apenas rolando a tela do meu celular. Mas, na verdade, eu tinha a câmera apontada para o quarto gravando tudo. Mantive o telefone inclinado para baixo para que ninguém notasse o ponto vermelho de gravação. O quarto estava tenso. Jessica e Lauren continuavam trocando olhares, e estava mordendo o lábio. Minha mãe estava pairando perto de Hannah, protetora, e Cassandra estava em espiral. E então Hannah deu sua giradinha. Ela estava tão orgulhosa do vestido, sabe? Apesar do surto de Cassandra mais cedo, Hannah ainda estava animada, ainda achando que aquele seria o melhor dia de todos. Era branco com pequenas flores rosa bordadas na saia. Ela tinha sapatos rosa combinando o que escolheu sozinha. Sapatilhas de balé com lacinhos minúsculos. O cabelo estava cacheado e preso com pequenos grampos de flores que combinavam com o bordado. Ela parecia adorável. Absolutamente adorável. Ela girou e disse: Tia Cassandra, você gosta do meu vestido? Estou bonita? Ela disse isso com tanta esperança na voz, tanta inocência. Ela queria tanto a aprovação de Cassandra. Foi aí que Cassandra estourou. Não posso ter a Hannah andando pelo corredor parecendo com aquilo. Ela vai arruinar a visão do meu fotógrafo. O jeito que ela disse também. Não baixinho. Não como se estivesse tentando ser discreta ou poupar os sentimentos de Hannah. Apenas alto e maldoso. Como se Hannah fosse um móvel. Que não combinava com a decoração. Hannah parou de girar no meio do movimento. Seu sorriso desapareceu como se alguém tivesse desligado um interruptor. Ela parecia confusa. Como se não entendesse o que Cassandra queria dizer. Como se estivesse tentando processar as palavras, mas elas não faziam sentido. Então Cassandra continuou. Sério, Daniele, você não poderia ter removido essa coisa com laser antes do meu dia? Ela não se encaixa na minha estética. Foi aí que o rosto de Hannah mudou. Foi aí que ela entendeu do que Cassandra estava falando. Foi aí que caiu a ficha de que Cassandra estava falando sobre sua marca de nascença, sobre seu rosto, sobre ela. A mão dela foi até a bochecha, tocando lentamente a mancha de vinho do porto, como se tivesse esquecido que estava lá, como se precisasse sentir para confirmar o que Cassandra estava dizendo. Minha mãe deixou cair o ferro que estava segurando. Ele bateu no chão de madeira, alto no silêncio repentino. O vapor sibilou, subindo em direção ao teto. Jessica e Lauren engasgaram, as mãos voando para a boca. Stephanie deu um passo para trás, literalmente recuando de Cassandra como se ela tivesse dito algo tão horrível que a distância física fosse necessária. Os olhos de Hannah se encheram de lágrimas. Não lentamente, tudo de uma vez. Seus olhos simplesmente inundaram de lágrimas, e seu lábio inferior começou a tremer. E Cassandra continuou. Ela estava embalada agora, como se não conseguisse se controlar. Como se todo o estresse e pressão sob os quais ela estava há meses estivessem simplesmente saindo da pior maneira possível. Digo, eu tentei dar a dica antes. Enviei todos aqueles artigos sobre remoção de marcas de nascença. Pensei que você entenderia o recado, mas aqui estamos. E ela ainda parece com aquilo. E meu fotógrafo disse especificamente que queria uma paleta de cores coesa e um tema estético em todas as fotos. Minha mão tremia enquanto eu segurava o celular, mas mantive a gravação. Mantive a câmera firme, embora quisesse jogá-la do outro lado da sala e ir até minha filha. Hannah sussurrou: Desculpe, sou feia. Tia Cassandra, eu não sabia. A voz dela era tão pequena, tão quebrada, tão completamente destruída. Ela nem parecia ela mesma. Parecia uma garotinha que tinha acabado de aprender que o mundo era cruel, que as pessoas podiam ser más, que algo que sempre lhe disseram ser especial era na verdade algo para se envergonhar. Foi aí que parei de gravar e apertei enviar. Meu polegar se moveu antes que meu cérebro pudesse processar o que eu estava fazendo. O vídeo foi enviado para o nosso grupo de família em segundos. Jonathan estava lá. Minha mãe, meu pai, o pai de Jonathan, algumas tias e tios. Meu telefone começou a vibrar imediatamente com respostas. Meu pai: Que diabos? Minha tia: Isso é real? Pai do Jonathan: Onde você está agora? E então Jonathan: O casamento está cancelado. Simples assim. 3 palavras. Casamento está cancelado. Olhei para Cassandra. Ela não tinha ideia do que eu tinha acabado de fazer. Ela ainda estava reclamando. Graças a Deus, Jonathan e eu não teremos filhos que pareçam com isso. Você imagina? Eu morreria de vergonha na hora de buscar na escola. Todas as outras mães ficariam olhando. As pessoas me perguntariam: O que há de errado com meu filho? Ela disse isso como se Hannah nem estivesse na sala. Como se ela não fosse uma pessoa. Com sentimentos que podia ouvir cada palavra. Jessica colocou a mão sobre a boca. Lauren parecia que ia chorar. Stephanie deu outro passo para trás, colocando uma distância física real. E então Hannah desabou. Ela não chorou alto. Não gritou. Ela apenas fez um som, um soluço horrível e engasgado. E então, ela correu. Correu para fora da suíte nupcial pelo corredor e se trancou no banheiro. Podíamos ouvi-la chorando através das paredes. Soluços dilacerantes que pareciam estar sendo arrancados do peito dela. Fui em direção ao banheiro, mas minha mãe já estava. Querida Hannah, abra a porta. Minha mãe disse suavemente, sua própria voz falhando. Sou feia. Hannah soluçou lá de dentro. Sou feia e estrago tudo. Minha mãe encostou a testa na porta. Você não é feia, bebê. Você é linda. Tão linda. Atrás de nós, Cassandra bufou. Realmente bufou. Como se tudo aquilo fosse uma grande inconveniência para ela. Ah, qual é? Ela vai superar. Foi aí que me virei e olhei para ela.
Realmente olhei para ela. Essa mulher ia ser minha cunhada. Essa mulher ia fazer parte da nossa família. Essa mulher tinha acabado de destruir a autoestima da minha filha de 8 anos e agiu como se não fosse nada demais. Saia, eu disse. Cassandra piscou. O quê? Saia deste quarto agora. Com licença, esta é minha suíte nupcial. É o dia do meu casamento. Você não pode me dizer... A porta se abriu com força. Jonathan estava lá em seu smoking, rosto vermelho, mandíbula cerrada. Ele segurava o celular e eu podia ver o vídeo ainda tocando na tela. Ele olhou para Cassandra, depois para mim, depois para a porta do banheiro onde Hannah ainda soluçava. Arrume suas coisas, Jonathan disse a Cassandra. Sua voz estava estranhamente calma. Você tem 30 minutos para sair deste local. Cassandra riu. Tipo, riu de verdade. Jonathan, não seja dramático. Eu estava estressada. Disse algumas coisas que não queria dizer. Toda noiva tem momentos assim. Você não pode seriamente cancelar nosso casamento por causa de você chamar minha sobrinha de feia. A voz de Jonathan ficou mais alta. Por causa de você dizer que teria vergonha de ter filhos que se parecessem com ela. Por causa de você dizer a uma criança de 8 anos que ela estraga as coisas apenas por existir. Eu não disse que ela estraga as coisas. Eu disse que ela arruinaria as fotos. Saia. O rosto de Cassandra mudou. A falsa doçura desapareceu. Sua verdadeira personalidade, aquela que ela escondia de Jonathan há meses, veio à tona. Você está sendo ridículo. Ela cuspiu. Você sabe quanto dinheiro foi gasto neste casamento? Quantas pessoas estão lá embaixo agora esperando por nós? Você não pode simplesmente cancelar um casamento por causa de um comentário estúpido. As mãos de Jonathan se fecharam em punhos. Um comentário estúpido? Acabei de ver você destruir minha sobrinha. Vi você chamá-la de feia. Vi você dizer que teria vergonha de ter filhos como ela. E agora você está aqui agindo como se não fosse nada demais. Não é nada demais, ela está bem. Crianças esquecem as coisas. Eu não vou esquecer, disse Jonathan baixinho. Nunca vou esquecer isso e nunca vou perdoar. Acabou, Cassandra. Acabou. Ele pegou o telefone e começou a fazer ligações. Primeiro o oficial, depois o DJ, depois o buffet. Sim, oi, aqui é Jonathan P. Preciso cancelar o casamento hoje. Não, não vamos prosseguir com ele. Sim, entendo que não há reembolso. Tudo bem. Cassandra tentou pegar o telefone dele. Jonathan, pare. Pare agora mesmo. Você vai se arrepender disso. A única coisa de que me arrependo, disse Jonathan, puxando o telefone para longe dela, é de não ter visto quem você era. As madrinhas ainda estavam paradas lá, congeladas, sem saber o que fazer. Os pais de Cassandra apareceram cerca de 15 minutos depois. O pai dela estava com o rosto vermelho e suando. A mãe parecia ter chorado. O que está acontecendo? Exigiu o pai de Cassandra. Recebemos 5 ligações frenéticas dizendo que o casamento acabou. Jonathan pegou o celular e mostrou o vídeo. Fez com que assistissem tudo. O rosto da mãe de Cassandra ficou branco. Você não fez isso. Não é nada demais, mãe. Todo mundo está sendo tão dramático. O pai assistiu ao vídeo 2 vezes. Então olhou para a filha como se não a reconhecesse. Você disse essas coisas para uma criança? Pai, você não entende. Eu tinha uma visão para este casamento. E uma visão? A voz do pai subiu. Você tinha uma visão que era mais importante do que a decência humana básica? Cassandra cruzou os braços. Tanto faz. Isso tudo vai passar. Jonathan vai se acalmar. Vamos adiar alguns meses e... Adiamento, disse Jonathan. Já liguei para o oficial e cancelei. Acabou. Foi aí que Cassandra começou a entrar em pânico. Pânico de verdade. Ela começou a puxar o vestido, o cabelo. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Este é o meu dia. Meu dia. Tudo deveria ser perfeito. O pai de Jonathan chegou então. Ele estava se arrumando em uma suíte diferente. Ele deu uma olhada na situação e suspirou. Filho, posso falar com você lá fora um minuto? Eles saíram da suíte nupcial juntos. Fiquei com minha mãe, que ainda tentava convencer Hannah. Depois de cerca de 10 minutos, Hannah finalmente destrancou a porta. O rosto dela estava vermelho e manchado, os olhos inchados, o nariz escorrendo. Minha mãe a puxou para um abraço e a segurou. Desculpe, vovó. Hannah choramingou. Desculpe, sou feia. Pare com isso agora mesmo, disse minha mãe ferozmente. Você não é feia. Ouviu bem? Você é linda. Aquela mulher é doente da cabeça. Hannah enterrou o rosto no ombro da minha mãe e chorou mais um pouco. Os pais de Cassandra foram embora depois disso. A mãe chorando, o pai parecendo enojado com a própria filha. As madrinhas começaram a juntar suas coisas silenciosamente. Jessica continuava olhando para Cassandra como se a visse pela primeira vez. Nem olhava para ela. Stephanie veio até mim. Sinto muito, sussurrou. Se eu soubesse que ela era assim, nunca teria aceitado estar no casamento. Não é sua culpa, eu disse a ela. A Hannah está bem? Olhei para minha filha. Ela ficará eventualmente. Jonathan e o pai voltaram para o quarto. Jonathan parecia mais calmo agora, mas havia uma dureza em seus olhos que não estava lá antes. O local já está pago. Depósito não reembolsável, então não vamos desperdiçar. Cassandra se animou. Então você vai prosseguir com o casamento? Não, disse Jonathan secamente. Vamos transformar isso no dia da Hannah. O quê? Você me ouviu. Hannah vai usar seu vestido de daminha. Ela vai andar por aquele corredor. Ela vai ser a princesa que merece ser. E você? Jonathan olhou para Cassandra com nojo. Você vai embora agora. Cassandra parecia querer discutir, mas o pai de Jonathan deu um passo à frente. O contrato declara claramente que se a noiva ou o noivo cancelar o casamento por má conduta, eles perdem todos os direitos ao local e ao abuso verbal de um menor definitivamente se enquadra em má conduta. Isso não é justo. A vida não é justa, disse Jonathan. Você deveria saber. Você acabou de provar isso para uma criança de 8 anos. Cassandra pegou a bolsa e saiu furiosa, ainda vestindo o vestido de noiva. Ouvimos os saltos dela estalando com raiva. E então éramos apenas nós. Jonathan se ajoelhou na frente de Hannah. Ei, princesa! Hannah olhou para ele com as bochechas manchadas de lágrimas. Desculpe por ter estragado seu casamento. Você não estragou nada, disse Jonathan suavemente. Você me salvou. Você me mostrou quem Cassandra realmente era antes que eu cometesse o maior erro da minha vida. Você é a minha heroína, Hannah. Hannah fungou. Sério? Sério. E quer saber? Hoje vai ser o seu dia. Você vai andar por aquele corredor como a linda princesa que é. Você vai jogar pétalas de flores para todo lado. E vamos tirar tantas fotos que você vai enjoar de sorrir. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Hannah.
Posso mesmo? Absolutamente. Jonathan se levantou e estendeu a mão. Vamos mostrar a todos como você é linda. Hannah pegou a mão dele e eles saíram juntos. O fotógrafo nos encontrou no corredor. Era um cara na casa dos 50 anos com olhos gentis e 3 filhas. Ouvi tudo, disse ele calmamente. Isso foi completamente inaceitável. E quero que saibam que vou dar a Hannah as melhores fotos que ela já viu. De graça. Você não precisa fazer isso. Comecei. Eu quero. Ele insistiu. Tenho filhas também. Se alguém falasse com elas desse jeito, ele parou, cerrando a mandíbula. Deixe-me fazer isso, por favor. Então foi o que fizemos. Descemos para o local principal. Era um salão lindo com tetos altos e janelas enormes deixando entrar luz natural. Cadeiras brancas em fileiras. Flores por toda parte. O arco do casamento decorado com rosas rosa blush. A maioria dos convidados já havia chegado. Estavam sentados em seus lugares, vestidos com suas roupas chiques, esperando por um casamento. Jonathan caminhou até a frente do salão e pediu a atenção de todos. Preciso fazer um anúncio, disse ele no microfone fornecido pelo DJ. Não haverá casamento hoje. Suspiros e murmúrios percorreram a multidão. A mulher com quem eu deveria me casar mostrou suas verdadeiras cores esta manhã. Ela atacou verbalmente minha sobrinha de 8 anos, chamando-a de feia por causa de uma marca de nascença no rosto. Ela disse que teria vergonha de ter filhos que se parecessem com ela. O salão ficou em silêncio. Então, o casamento está cancelado, mas o local está pago e não vamos deixar desperdiçar. Em vez disso, vamos celebrar alguém que realmente merece se sentir especial hoje. Minha sobrinha Hannah. Ele gesticulou para Hannah, que estava ao meu lado, ainda com o vestido de daminha, parecendo nervosa e confusa. Hannah, venha cá, querida. Hannah caminhou até Jonathan lentamente. Ele se ajoelhou e lhe deu um abraço. Hoje é o seu dia. Ele disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Você vai andar por este corredor como a princesa que é. Você vai jogar pétalas de flores e todos nós vamos celebrar o quão linda e maravilhosa você é. E então algo incrível aconteceu. O salão inteiro começou a aplaudir. Todos os 150 convidados se levantaram e aplaudiram. Alguns choravam, outros sorriam, mas todos mostravam a Hannah que ela importava, que era especial, que era linda. O rosto de Hannah se iluminou. Aquele sorriso, o que havia desaparecido na suíte nupcial, voltou. O DJ começou a tocar música. Não música de casamento, mas música de princesa da Disney. A favorita da Hannah. Hannah caminhou pelo corredor jogando pétalas de flores, e cada pessoa naquele salão torceu por ela. Tiraram fotos com os celulares. Gritaram encorajamento. Você é linda, Hannah! Você é uma princesa! O fotógrafo estava lá capturando cada momento. Hannah girando, Hannah rindo, Hannah finalmente parecendo feliz de novo. Quando ela chegou ao final do corredor, Jonathan a pegou no colo e a girou. Ela riu jogando a cabeça para trás, pétalas de flores voando para todo lado. Minha mãe estava chorando. Eu estava chorando. Caramba, metade do salão estava chorando. Após a caminhada pelo corredor, o fotógrafo montou um ensaio fotográfico adequado. Ele fez Hannah posar em diferentes locais do lugar, perto das janelas com luz natural, nas escadas que levavam ao segundo andar, em frente à parede de flores que Cassandra havia insistido para as fotos. Você é natural, o fotógrafo dizia. A câmera te ama. Hannah estava radiante, absolutamente radiante. Trouxemos o bolo de casamento. Era uma coisa enorme de 5 andares com flores de fondant. Cassandra tinha agonizado sobre o design por meses, e deixamos Hannah esmagar um pedaço dele. Ela sempre quis fazer um smash the cake, depois de ver aquelas fotos de primeiro aniversário online. Então, montamos uma pequena mesa. Colocamos um pedaço de bolo na frente dela e deixamos ela se divertir. Ela ficou com cobertura por toda parte, no cabelo, no rosto, por todo o vestido. O fotógrafo capturou tudo. Os convidados vieram falar com Hannah para dizer o quão bonita ela estava, para tirar fotos com ela. Senhoras idosas apertaram suas bochechas e a chamaram de boneca. Crianças pequenas perguntaram se ela era uma princesa de verdade. Os padrinhos de Jonathan, que estavam parados desajeitadamente de lado, acabaram brincando com Hannah. Ensinaram danças bobas para ela. Fizeram-na rir até ela perder o fôlego. Foi perfeito. Por volta das 15 horas, as coisas começaram a se acalmar. Os convidados começaram a ir embora. Mas não antes de parar para abraçar Hannah e dizer o quanto ela era especial. Foi quando o pai de Jonathan o puxou de lado. Eu estava perto o suficiente para ouvir a conversa. Minha mãe estava ajudando Hannah a lavar a cobertura do bolo do cabelo no banheiro. Então eu estava apenas perambulando por perto. Filho, tem algo que você precisa saber, disse o pai de Jonathan. Jonathan olhou para ele. O que foi, pai? O pai pegou o celular e mostrou algo a ele. Fiz algumas pesquisas depois que você me contou sobre o fundo fiduciário. Eu queria saber se Cassandra sabia disso antes de você E ela sabia. Ela estava pesquisando sobre o espólio da sua avó meses antes de vocês começarem a namorar. Tem todo um tópico de mensagens no Facebook entre ela e as amigas onde ela fala sobre isso. O rosto de Jonathan ficou pálido. O quê? Olhe, o pai mostrou as capturas de tela. Ela sabia sobre o fundo fiduciário de 8 milhões de dólares. Ela sabia que seria liberado quando vocês se casassem. E ela estava planejando se divorciar de você exatamente 1 ano e 1 dia após o casamento para reivindicar metade. Jonathan leu as mensagens, sua mão tremendo. Ela estava me enganando desde o começo. Sinto muito, filho. Sei que isso é difícil de ouvir. Difícil de ouvir? Jonathan riu amargamente. Eu pensei que ela me amava. Pensei que estávamos construindo uma vida juntos. E o tempo todo ela estava apenas interpretando um papel? Parece que sim. Jonathan sentou-se pesadamente em uma das cadeiras. Tem mais, não tem? Você não pareceria tão sério se fosse só isso. O pai dele hesitou. Ela tem outra pessoa. Alguém chamado Harrison. Eles estão juntos há mais de 1 ano. Mais de 1 ano? Estamos juntos há 11 meses. Ela estava com ele primeiro. De acordo com essas mensagens, ela ainda está com ele. Ela disse a ele que estava em uma conferência de negócios neste fim de semana. Jonathan fechou os olhos. Então, ela tem me traído esse tempo todo. Sim, enquanto o pai de Jonathan mostrava a ele todas essas informações no celular, ouvimos um estrondo alto vindo do andar de cima. Vinha da sala de armazenamento de presentes, onde todos os presentes de casamento haviam sido colocados naquela manhã. E então Hannah gritou. Não um grito feliz, um grito aterrorizado, horrorizado. Todos que ainda estavam no local correram em direção às escadas. Eu cheguei lá primeiro subindo os degraus de 2 em 2. Quando entrei na sala de armazenamento de presentes, Hannah estava parada no meio do chão, cercada por caixas espalhadas e papel de embrulho. Uma das caixas de presente havia caído e se aberto, espalhando seu conteúdo por toda parte. Mas não foi a caixa quebrada que fez Hannah gritar. Foi o que estava dentro. Fotos. Fotos explícitas de Cassandra com outro homem. Elas estavam espalhadas por todo o chão. Algumas eram apenas fotos normais de casal.
Mas outras eram coisas que uma criança de 8 anos nunca, jamais deveria ver. Hannah estava com as mãos pressionadas sobre a boca, os olhos arregalados de choque. Eu imediatamente me coloquei na frente dela, bloqueando sua visão. Não olhe, bebê. Não olhe. Minha mãe apareceu na porta atrás de mim. Deu uma olhada na situação e imediatamente agarrou os ombros de Hannah. Vamos, querida. Vamos tomar um pouco de ar fresco. Hannah tremia. Mamãe, o que eram aquelas fotos? Por que a tia Cassandra estava... Vamos falar sobre isso depois, ok? Agora, vamos apenas sair. Minha mãe conduziu Hannah para fora da sala e pelo corredor. Eu podia ouvi-la conversando alegremente sobre algo, qualquer coisa, tentando distrair Hannah do que ela tinha acabado de ver. Jonathan entrou na sala em seguida, seguido por seu pai e vários padrinhos. O que aconteceu? Ouvimos Hannah gritar. Jonathan parou no meio da frase quando viu as fotos. Ai, meu Deus, murmurou um dos padrinhos. Jonathan se abaixou e começou a pegar as fotos. Suas mãos tremiam. Seu rosto ficou completamente branco. Foi então que percebemos que não eram apenas fotos aleatórias. Elas estavam numeradas como se alguém as tivesse organizado cronologicamente. E misturadas com as fotos estavam passagens de avião. 2 passagens para Bali. Partida na próxima semana. Jonathan as pegou. Estas não estão no meu nome. Ele olhou para as informações. Cassandra Montgomery e Trevor Harrison. Trevor Harrison. Eu repeti. Quem diabos é Harrison? Jonathan virou uma das fotos. Havia uma data escrita no verso com a letra de Cassandra. 3 meses atrás. 3 meses atrás. Jonathan e Cassandra estavam envolvidos no planejamento do casamento, enviando save the dates, reservando o buffet, finalizando a lista de convidados. E aparentemente Cassandra também estava tirando fotos íntimas com alguém chamado Harrison. Ela está saindo com outra pessoa, disse Jonathan baixinho. Sua voz soava oca. Vazia, esse tempo todo. Peguei outra foto. Nesta, Cassandra usava um anel de noivado, mas não era o anel que Jonathan havia lhe dado. Era um anel completamente diferente. Diamante maior. Jonathan, eu disse cuidadosamente. Olhe isso. Ele pegou a foto da minha mão e olhou fixamente para ela. Então ele a virou. A data no verso era ainda anterior, 6 meses atrás. Ela estava noiva de outra pessoa, sussurrou Jonathan. Antes de mim, ou ao mesmo tempo? O pai dele estava olhando mais fotos. Isso remonta a mais de 1 ano, filho. Jonathan sentou-se com força no chão, cercado por evidências da traição de Cassandra. Eu não entendo. Por que alguém faria isso? Por que alguém se daria a todo esse trabalho? Foi quando Stephanie apareceu na porta. Ela havia ficado para trás depois que as outras madrinhas saíram, ajudando a limpar a suíte nupcial. Ela viu as fotos no chão e seu rosto ficou pálido. Ah, não. Você sabe sobre isso? Jonathan perguntou. Você sabia que ela estava me traindo? Eu não sabia que ela estava traindo, disse Stephanie cuidadosamente. Mas eu sabia que algo estava errado. Ela estava sempre no celular mandando mensagens para alguém. Ela sorria para a tela e depois virava rapidamente quando alguém chegava perto. Pensei que talvez ela estivesse planejando detalhe surpresa da lua de mel ou algo assim. Jonathan pegou as passagens de avião novamente. Essas são datadas para a próxima semana. Nossa lua de mel deveria ser em 2 semanas no Havaí. Então ela ia para Bali com esse cara antes de ir para o Havaí com você? Eu perguntei. Parece que sim. Stephanie se agachou e começou a ajudar a pegar as fotos. Espere. Eu reconheço esse cara. Eu já o vi antes. Onde? Jonathan exigiu. Naquela gala beneficente há 3 meses. Lembra que Cassandra me arrastou porque precisava de um acompanhante? Você não pôde ir por causa daquela conferência de trabalho. Sim, eu lembro. Ela ficou irritada porque eu tive que perder. Bem, Trevor estava lá. Cassandra o apresentou como um associado de negócios. Disse que estavam trabalhando em uma oportunidade de investimento juntos. O telefone do pai de Jonathan vibrou. Ele olhou, franziu a testa e mostrou a tela para Jonathan. Imagens da câmera de segurança desta manhã. Pedi para me enviarem. Jonathan pegou o telefone e assistiu ao vídeo. Sua expressão ficou cada vez mais sombria. O que é? Eu perguntei. Cassandra carregando aquela caixa de presente aqui para cima sozinha. Às 6 da manhã de hoje, ela trouxe seu próprio presente de casamento. Stephanie parecia confusa. Não é um presente, disse Jonathan secamente. Alguém enviou essas fotos para expô-la e ela tentou escondê-las, antes que alguém pudesse ver, mas deve ter entrado em pânico e esquecido delas depois. O pai dele assentiu. Esse é o meu palpite também. Alguém queria que você soubesse a verdade. Terminamos de recolher todas as fotos e passagens. Havia provavelmente umas 30 ou 40 fotos no total. Algumas inocentes, outras definitivamente não. E as passagens e o que pareciam ser confirmações de hotel para Bali. Jonathan levantou-se, segurando as evidências. Preciso descobrir quem é Harrison. Já estou nisso, disse um dos padrinhos digitando no celular. Harrison, 34 anos, trabalha com finanças. Mora em Manhattan. Tem uma presença bem ativa nas redes sociais. Ele nos mostrou o Instagram de Trevor. Perfil público, muitas fotos. E lá em suas postagens recentes estava Cassandra celebrando 1 ano com minha linda noiva. A legenda dizia, postado há 3 semanas. 3 semanas atrás, Cassandra estava em pleno modo de planejamento de casamento com Jonathan. Degustação de bolo, prova final do vestido, endereçando convites. E ela estava comemorando seu aniversário de 1 ano com Trevor Harrison. Ela está noiva de nós dois, disse Jonathan incrédulo. Como isso é possível? Ela está enganando vocês dois, disse o pai dele com seriedade. A questão é por quê? Foi quando ouvimos gritos vindos do andar de baixo. Uma voz masculina zangada e confusa. Onde ela está? Me disseram que ela estaria aqui. Jonathan e eu nos olhamos. Então corremos para o andar de baixo. Na entrada principal do local estava um homem que correspondia às fotos do Instagram de Harrison. Alto, cabelo escuro. Ele parecia furioso e estava olhando ao redor para as decorações de casamento com um horror crescente no rosto. Que diabos é isso? Trevor exigiu quando nos viu. Por que isso parece um local de casamento? Jonathan caminhou até ele lentamente. Você é Trevor Harrison? Sim, sou eu. Quem é você? Sou Jonathan, noivo de Cassandra. Você é o quê? Cassandra e eu deveríamos nos casar hoje. Cerca de 2 horas atrás, na verdade. Toda a cor sumiu do rosto de Trevor. Isso é impossível. Cassandra é minha noiva. Estamos juntos há mais de 1 ano. Aparentemente ela tem estado ocupada, disse Jonathan amargamente. Trevor olhou ao redor do local novamente. As flores, as cadeiras, os restos da celebração de Hannah. Ela me disse que estava em uma conferência de negócios neste fim de semana em Boston. Disse que voltaria amanhã e poderíamos finalizar nossos planos para Bali. Bali? Jonathan repetiu. Deixe-me adivinhar. Você vai viajar na próxima semana. Sim. Como você...
Trevor parou. Espere, ela reservou 2 viagens? Na verdade, acho que ela só reservou uma com você. Nossa lua de mel deveria ser mais tarde. Não, Bali. Sentou-se pesadamente em uma das cadeiras. Eu não entendo. Por que ela faria isso? É o que todos nós estamos tentando descobrir, eu disse. Jonathan mostrou a Trevor as fotos, as passagens de avião, tudo. O rosto de Trevor foi da confusão para a raiva e para algo como devastação. Ele ficou sentado folheando as evidências, as mãos tremendo. Ela enganou a nós dois, disse Trevor finalmente. Ela tem nos enganado esse tempo todo. Parece que sim, concordou Jonathan. Ambos se viraram para olhar para Cassandra, que ainda estava parada perto da entrada como um animal encurralado. Quando você a conheceu? Jonathan perguntou a Trevor. Cerca de 14 meses atrás, em um evento de networking para profissionais de finanças. Ela veio até mim, conversamos, trocamos números, começamos a namorar algumas semanas depois. Começamos a namorar há 11 meses, disse Jonathan. Então, houve sobreposição. Sim, Trevor esfregou o rosto. Ela me disse que estava entre empregos. Disse que estava procurando oportunidades de investimento. Pensei que estava sendo útil. Foi aí que algo clicou na minha cabeça. Oportunidades de investimento? Trevor olhou para mim. Sim. Ela disse que a família dela tinha uma startup de tecnologia que precisava de financiamento. Me mostrou planos de negócios, projeções, a coisa toda. Disse que se eu investisse cedo, triplia meu dinheiro em 2 anos. O rosto de Jonathan endureceu. Quanto você deu a ela? Trevor hesitou. $200 mil. O quarto ficou em silêncio. Desculpe. O quê? Disse Jonathan. $200 mil. Ela foi convincente, disse Trevor defensivamente. Ela tinha documentação, papéis de incorporação, cartas de supostos investidores. Ela fez parecer legítimo. Pensei no que o pai de Jonathan tinha dito antes. O fundo fiduciário. O plano de se divorciar depois de 1 ano. Ela estava te enganando. Eu disse, o negócio não existe. A família dela não tem uma startup de tecnologia. O pai dela é dentista. A mãe dela ensina na pré-escola. O rosto de Trevor ficou branco novamente. Você está brincando. Gostaria de estar. Trevor levantou-se lentamente, virando-se para encarar Cassandra. Sua voz estava estranhamente calma. Você roubou de mim. Você me enganou em $200 mil. Cassandra recuou contra a parede. Não foi assim. Eu ia te pagar de volta. Só precisava de tempo para... Para o quê? Trevor exigiu. Para se casar com ele e ter acesso ao fundo fiduciário dele? Esse era o seu plano o tempo todo? Fundo fiduciário? Os olhos de Cassandra se arregalaram levemente. Ela tinha escorregado. Ela não deveria saber sobre isso. Jonathan percebeu também. Você sabia sobre o fundo fiduciário da minha avó. A boca de Cassandra abriu e fechou. Nenhuma palavra saiu. Responda-me. A voz de Jonathan subiu. Há quanto tempo você sabe? Eu ouvi seu pai mencionar uma vez no jantar há alguns meses. Mentira, disse o pai de Jonathan, dando um passo à frente. Ele puxou o celular e mostrou algo a Jonathan. Fiz algumas pesquisas depois da nossa conversa mais cedo. Cassandra sabia sobre o fundo fiduciário antes mesmo de vocês dois começarem a namorar. Encontrei mensagens no Facebook entre ela e as amigas falando sobre isso. Ele virou o telefone para que todos pudessem ver. Mensagem após mensagem de Cassandra discutindo a herança de Jonathan, calculando quanto ela receberia em um divórcio, planejando seu cronograma. Ela sabia tudo, continuou o pai de Jonathan. O valor, a exigência do casamento, o prazo. E ela mirou em você especificamente por causa disso. Jonathan olhou para Cassandra. Todo o nosso relacionamento foi uma mentira. Não. Cassandra finalmente encontrou sua voz. Eu me importava com você, Jonathan. Eu me importava. É só que o dinheiro estava lá. E eu precisava. E você precisava dele. A voz de Jonathan estava fria. Para quê? Mais golpes? Mais mentiras? Or ainda estava parado ali parecendo atordoado. Que fundo fiduciário? De quanto estamos falando? $8 milhões, disse o pai de Jonathan. Herdado da avó dele, acessível apenas após o casamento. Cassandra planejava se divorciar dele exatamente 1 ano e 1 dia após o casamento. Trevor fez as contas de cabeça. $4 milhões. Mais do que quer que ela tenha roubado das nossas contas conjuntas, acrescentou Jonathan. Então ele pegou o celular. Falando nisso, ele abriu o aplicativo do banco. Observei o rosto dele mudar enquanto rolava pelas transações recentes. Ela drenou tudo, disse Jonathan baixinho. Esta manhã, enquanto todos estávamos nos arrumando, ela transferiu $50 mil da nossa conta conjunta para... Para onde você enviou, Cassandra? Cassandra não respondeu. Jonathan continuou rolando. Múltiplas transferências, todas entre 5 e 6 da manhã. $50 mil sumiram. Senti enjoo. Ela estava planejando fugir. Claro que estava, disse o pai de Jonathan. Pegar o dinheiro e desaparecer. Provavelmente para Bali com Trevor aqui, usando os $200 mil dele como financiamento adicional. Parecia que ia vomitar. Ela ia me deixar preso lá, não ia? Pegar todo o dinheiro e desaparecer enquanto eu ficava preso em Bali. Provavelmente, eu disse. Digo, a essa altura, nada me surpreenderia. Foi quando os pais de Cassandra voltaram. Eles deviam estar esperando do lado de fora ou algo assim, porque invadiram as portas parecendo frenéticos. Cassandra, precisamos ir agora, disse o pai dela com urgência. Não tão rápido, disse Jonathan. Não terminamos aqui. A mãe de Cassandra estava chorando. Por favor, Jonathan, deixe-nos lidar com isso em particular. Nós vamos te pagar de volta. Pagar de volta? Por falou. E quanto a mim? Ela roubou $200 mil de mim. Os pais de Cassandra congelaram. Eles claramente não sabiam sobre Trevor. De quantas pessoas ela roubou? Perguntou o pai de Cassandra baixinho. Foi aí que Stephanie deu um passo à frente. Ela estava parada de lado esse tempo todo, observando tudo se desenrolar. Ela roubou de mim também, disse Stephanie. Sua voz tremia, mas estava determinada. Ano passado, $30 mil. Ela disse que precisava de uma cirurgia de emergência para endometriose. Disse que o seguro não cobriria e que me pagaria de volta em 6 meses. A mãe de Cassandra engasgou. Você não fez isso. Eu nunca fiz a cirurgia, disse Cassandra secamente, como se nem importasse. Eu quero meu dinheiro de volta. Tudo com juros. Entre na fila, murmurou Trevor. Um homem no fundo da multidão restante limpou a garganta. Eu nem tinha notado que ele ainda estava lá. Um dos convidados do casamento que tinha ficado para ver o que acontecia. Ela pegou $25 mil de mim também, disse ele. Me disse que era para o funeral da avó dela. Disse que a família estava com dificuldades com os custos. Minhas 2 avós estão vivas, disse Cassandra novamente, sem emoção. Outra mulher deu um passo à frente. Ela pegou $25 mil emprestado de mim. Disse que era para a entrada de uma casa. Disse que me pagaria de volta quando o fundo fiduciário saísse. Espere, ela contou a essa mulher sobre o fundo fiduciário também. Ela prometeu o dinheiro do fundo fiduciário para várias pessoas, disse o pai de Jonathan, juntando as peças. Ela ia coletar todo esse dinheiro,
casar com Jonathan, acessar o fundo fiduciário e depois desaparecer antes que alguém pudesse cobrar. A essa altura, mais pessoas estavam se apresentando. Pequenas quantias, a maioria 5.000 aqui, 3.000 ali, mas somava. Alguém manteve uma contagem no celular. Quando todos terminaram de compartilhar suas histórias, Cassandra havia roubado ou enganado mais de $80.000 de várias pessoas. A maioria eram pessoas que ela chamava de amigos. Mais os 200.000 de Trevor. Mais os 50.000 de Jonathan. $330.000. Cassandra ficou parada contra a parede. Seu vestido de noiva agora parecendo ridículo no meio dessa confissão de crime financeiro. O pai de Cassandra parecia ter envelhecido 10 anos na última hora. Como você pôde fazer isso? Essas são pessoas que confiavam em você. Pessoas que se importavam com você. Eu precisava do dinheiro! Gritou Cassandra. Você sabe como é crescer com pais que mal podem pagar qualquer coisa? Ver meus amigos indo de férias enquanto ficávamos em casa? Nós te demos tudo o que podíamos, disse a mãe dela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Bem, não foi o suficiente. Cuspiu Cassandra. Nunca foi o suficiente. Foi quando Stephanie falou. Danielle, seu telefone e o vídeo. Todos precisam ouvir o que ela disse sobre Hannah. Ah, certo. O vídeo que eu tinha gravado na suíte nupcial. A razão pela qual todo esse desastre começou. Toque, disse Jonathan. Sua voz estava fria, vazia. Todos devem ouvir exatamente que tipo de pessoa ela realmente é. Peguei meu celular e fui até a cabine do DJ. O local tinha esses alto-falantes de alta qualidade instalados em todo o prédio. O DJ me ajudou a conectar meu celular. Você tem certeza disso? Perguntei a Jonathan baixinho. E olhou para mim com olhos que tinham visto demais em um dia. Ela destruiu a autoestima de Hannah na frente de um punhado de pessoas. Agora todos vão saber o que ela fez. Apertei o play. A voz de Cassandra preencheu todo o local. Não posso ter a Hannah andando pelo corredor parecendo com aquilo. Ela vai arruinar a visão do meu fotógrafo de $40.000. Os convidados restantes, provavelmente cerca de 60 ou 70 pessoas que ficaram para testemunhar o drama, ficaram completamente em silêncio. Podia-se ouvir a respiração das pessoas. Sério, Danielle, você não poderia ter removido essa coisa com laser antes do meu dia? Ela não se encaixa na minha estética. Vi os rostos ao redor da sala mudarem. Choque, nojo, horror. Algumas pessoas cobriram a boca. Outras balançaram a cabeça. Uma senhora idosa perto do fundo disse alto. Ela acabou de dizer o que eu acho que ela disse. Graças a Deus, Jonathan e eu não teremos filhos que pareçam com isso. Você imagina? Eu morreria de vergonha na hora de buscar na escola. Mais suspiros. Alguém disse. Ai, meu Deus. A gravação continuou. Podia-se ouvir a voz pequena de Hannah perguntando se ela era feia. Podia-se ouvi-la começando a chorar. Podia-se ouvir minha mãe deixando cair o ferro. Quando finalmente terminou, o silêncio era ensurdecedor. Então as pessoas começaram a falar todas de uma vez. Ela disse isso para uma criança? Quem diz algo assim? O rosto de Cassandra tinha passado de desafiador para envergonhado e para furioso. Ela estava vermelha agora. Você me gravou. Ela girou em minha direção. Você não tinha o direito de me gravar. Você não tinha o direito de abusar verbalmente da minha filha. Revidei. Ela tem 8 anos, Cassandra. 8. E você disse a ela que ela era feia. Você disse a ela que ela arruinaria suas fotos. Você disse que teria vergonha de ter filhos como ela. Eu estava estressada, gritou Cassandra. Toda noiva tem momentos. Vocês estão agindo como se eu tivesse cometido algum crime. Você cometeu crimes, disse. Múltiplos crimes. Fraude, roubo, provavelmente mais. O fotógrafo que estava silenciosamente documentando tudo, deu um passo à frente. Sua câmera ainda estava levantada, ainda gravando. Eu tenho tudo, disse ele. Sua voz era calma, mas firme. O colapso sobre a garotinha na suíte nupcial, a descoberta das fotos, o confronto com ambos os noivos, a confissão sobre todo o dinheiro, tudo isso, cada momento capturado em resolução 4K. Os olhos de Cassandra se arregalaram. Você não pode usar isso. Eu vou te processar. Na verdade, eu posso, disse o fotógrafo. O contrato que você assinou me dá direitos para documentar o casamento e eventos relacionados. E como você me contratou pessoalmente e assinou esse contrato, tudo o que aconteceu aqui hoje se enquadra nesse acordo. Ele tirou o laptop de sua bolsa de equipamentos e o abriu. As pessoas se reuniram em volta enquanto ele puxava as imagens. Era condenatório. O ângulo da suíte nupcial, onde se podia ver e ouvir claramente a tirada de Cassandra. Depois, imagens do local principal mostrando o confronto com a descoberta de todos os golpes. Vou te fazer uma proposta, disse o fotógrafo, olhando para Cassandra. Me pague $25.000 agora mesmo e manterei essas imagens privadas. Deleto tudo. Ninguém fora desta sala precisa ver. $25.000? Cassandra gritou. Isso é chantagem. Não, isso é negócio, disse o fotógrafo calmamente. Passei um dia inteiro neste trabalho. Organizei minha agenda em torno do seu casamento. Recusei outros clientes e agora o casamento está cancelado. Estou perdendo dinheiro e um dia de trabalho. 25 mil cobrem minhas perdas e garantem que essas imagens permaneçam privadas. Ele fez uma pausa. Ou posso postar uma versão cuidadosamente editada nas minhas redes sociais profissionais. Sem rostos. Exceto o seu. Sem conteúdo explícito. Apenas você atacando verbalmente uma criança. E as consequências. Tenho 50 mil seguidores na indústria de casamentos. Outros fotógrafos, planejadores de eventos, floristas, buffets, locais, todos me seguem. Cassandra olhou para os pais. Pai. O pai dela estava sentado em uma cadeira com a cabeça nas mãos. Não temos 25 mil dólares, Cass. Pegamos um empréstimo só para pagar seu vestido. Dê um jeito, exigiu Cassandra. Não, disse o pai dela baixinho. Cansei. Você fez isso com você mesma. Cassandra virou-se para Trevor. Você tem dinheiro. Você poderia... Você está falando sério me pedindo dinheiro agora? A voz de era incrédula. Depois de roubar 200 mil dólares de mim? Jonathan. Cassandra tentou uma última vez. Jonathan apenas olhou para ela. Você deve estar brincando. O fotógrafo deu de ombros. Então acho que vamos com a opção 2. Ele começou a digitar no laptop. Deixe-me apenas editar as fotos. Espere. Cassandra avançou em direção ao laptop. Mas agarraram seus braços novamente. O fotógrafo trabalhou rapidamente. Ele claramente já tinha feito esse tipo de edição antes. Em minutos, ele tinha um vídeo de 3 minutos pronto. Mostrava o colapso de Cassandra na suíte nupcial com áudio. Hannah chorando. O confronto sobre as fotos e os golpes. Tudo importante, mas editado para proteger a identidade de todos, exceto a de Cassandra. Ele mostrou a alguns de nós primeiro. Era brutal, profissional,
Condenatório? Esta é minha oferta final, disse o fotógrafo para Cassandra. 25 mil agora ou isso vai ao ar. Cassandra olhou desesperadamente para seus pais, para Jonathan, para Trevor. Ninguém ia ajudá-la. Eu não tenho 25 mil dólares. Ela finalmente admitiu. A voz dela estava pequena agora, derrotada. Então terminamos aqui. O fotógrafo disse e abriu seu aplicativo do Instagram. Seu perfil mostrava 52 mil seguidores, outros fotógrafos de casamento, coordenadores de eventos, locais, buffets, floristas, basicamente todos na indústria de casamentos. E digitou uma legenda. É por isso que seleciono meus clientes com cuidado. Quando alguém mostra quem realmente é, acredite. Fornecedores, protejam-se. Façam sua pesquisa. Então ele apertou postar. Todos nós assistimos em tempo real enquanto o vídeo era carregado. A barra de progresso rastejou pela tela. 25%. 50%, 75%, 100% postado. Cassandra fez um som como um animal ferido. Em segundos, as primeiras curtidas e comentários começaram a chegar. MDS, o que acabei de assistir? Isso é real? Aquela pobre criança. As visualizações começaram a subir. 100, 500, 1000. Outros profissionais de casamento começaram a compartilhar. O dono de um local comentou, adicionando-a à nossa lista negra imediatamente. Um fornecedor de buffet escreveu, quem trata uma criança assim nunca terá nossos serviços. Um florista compartilhou com a legenda, bandeiras vermelhas por toda parte. Fornecedores, tomem nota. 10 minutos depois, o vídeo tinha 10 mil visualizações. Cassandra estava tentando freneticamente pegar o celular, mas suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia desbloqueá-lo. Quando finalmente conseguiu abrir, seu rosto ficou ainda mais pálido. Meus amigos estão me mandando mensagens. Meus colegas de trabalho, Ai meu Deus, meu chefe acabou de ver. 20 minutos depois, 50 mil visualizações. Os comentários eram brutais. Isso é comportamento de louca. Como alguém pode ser tão cruel com uma criança? O golpe é horrível. Espero que ela nunca mais trabalhe nesta indústria. Fornecedores de casamento não estavam apenas comentando. Eles estavam criando suas próprias postagens, compartilhando o vídeo, adicionando-a a listas negras. Em meia hora, o nome e o rosto de Cassandra estavam circulando entre todos os profissionais de casamento da região, como alguém a ser evitado a todo custo. O telefone dela não parava de vibrar. Mensagens de texto, notificações do Facebook, comentários no Instagram, e-mails, ligações. Faça parar, implorou Cassandra. Por favor, faça parar. Não posso, disse o fotógrafo. É viral agora. Está fora das minhas mãos. Uma hora após a postagem, o vídeo atingiu 500 mil visualizações. Canais de notícias começaram a pegar a história. Estações de notícias locais, blogs de casamento, páginas de fofoca. Todos queriam saber a história da noiva que atacou verbalmente uma criança e acabou revelando estar comandando múltiplos golpes. O telefone de Cassandra morreu. Ela estava sentada no chão agora. Seu vestido de noiva caro puxado ao redor dela. Rímel escorrendo pelo rosto. Os pais dela choravam. Parecia em estado de choque. Jonathan apenas parecia vazio.